Vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de mais essa edição aqui do videocast MOL e AbraRec, compartilhando boas práticas. E hoje a gente tem a presença da Sky e da Andréia Rezende, a gerente executiva de Relações de Consumo e ouvidora da Sky, que vai compartilhar a boa prática da Sky aqui no prêmio, que teve menção honrosa do prêmio AbraRec. Dionísio, você aí pela AbraRec, faz uma pequena introduçãozinha para a gente, dá aí uma saudação. Então, obrigado, Melissa. É uma honra ter aí a parceria da MOL com a gente nesse projeto. Agradeço a Andréia, que está aqui com a gente, né? Uma conhecida de muitos anos, né, da casa, uma experiência brilhante, conhece tudo de relações de consumo, né, no Brasil. A gente vê que ela participa de muitas associações, de muitos eventos, estamos aí habituados a vê-la sempre recebendo prêmios. Então, ter uma profissional como ela participando e trazendo o case da qual ela participou, fez a inscrição e viveu, né, vivenciou dentro da Sky, para compartilhar isso com o público, para nós é muito bom. Muito bom porque a gente acaba tendo uma oportunidade única de ouvir um pouco ela e aprender também, né, as coisas que ela tem para nos trazer. E os outros executivos que estão aí assistindo, que se interessam pela temática, às vezes têm alguma dúvida e que ficaram também curiosos no evento de saber o que a Sky fez, né? Então, é um momento muito bom de aproveitar para que a gente possa, então, trazer esses cases desmiuçados. Não só falar, olha, ganhou, não, mas aqui a gente vai desmiuçar e trazer. Falar assim, olha, nós ganhamos por causa disso, 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 fazemos isso. Enfim, é muito bom a gente poder ter essa oportunidade. E, mais uma vez, agradeço a MOL que aceitou essa proposta, está com a gente sempre nesse ambiente de ouvidores, né? Nessa questão, sabendo a importância que são os ouvidores para as organizações, principalmente por setor que tem uma regulação pelo Poder Público Federal, pelos setores, pelas agências reguladoras. André, que conhece muito bem todo esse sistema, né? Eu sempre falo, quem trabalha no setor regulado pode trabalhar em outros segmentos regulados e também naquele que não é regulado, que às vezes se aventura a falar, olha, vamos fazer uma ouvidoria, vamos construir uma área de consumo, né, mais forte. Então, aproveitem, né, o público que está com a gente, porque tem tanto regulados como não regulados, e vamos lá. Então, era isso. Obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigada a você pela parceria, e eu quero roubar só alguns minutinhos, porque na primeira edição o pessoal ficou querendo saber um pouquinho mais da MOL, né? A gente é uma empresa muito nova. André, eu vou roubar aqui 2 minutinhos antes da tua fala, mas porque veio esse pedido aqui da gente explicar um pouquinho mais o que é a MOL e o que a gente faz. Então, eu vou trazer aqui rapidamente um próximo slide, Adi, por favor, para mostrar um pouquinho da MOL. Então, a gente é uma nova forma, a gente é uma plataforma focada em 3 grandes pilares, né? A gente é uma plataforma de resolução online de conflitos, a primeira e a mais completa do Brasil. Trabalhamos muito forte em 3 pilares. Um é o da celeridade de economia, através de um processo automatizado para a realização de acordos digitais. E aqui a gente tem uma parceria muito boa com a Sky, não é o case da Andréia aqui, né? Está no outro departamento ali da Sky, mas quem sabe um dia a gente também não possa falar sobre ele. Segundo pilar, que é na centralidade da experiência do usuário cidadão, então é a tecnologia a serviço do usuário para facilitar a vida e não dificultar, né? Muita gente tem testemunhos aí de como a tecnologia dificulta, a nossa não, a gente está aqui para facilitar. E a desjudicialização de conflitos com segurança cibernética e validade jurídica. Já passamos aí por algumas importantes acelerações, a gente tem um modelo de inovação muito forte, ganhamos o Prêmio Conciliar Legal do CNJ, temos que atualizar aqui o slide, ganhamos o Prêmio AbraRec também, né, o case com o Mercado Livre. Por favor, Adi, o próximo slide. E onde que a gente atua, né? A gente atua nessa jornada do conflito. Então, muito se fala da jornada de compra, da jornada de usabilidade, né? E todas as empresas trabalham muito, né, para ter uma experiência excepcional para os seus usuários. Porém, é natural que haja conflito, né? É natural que ao longo dessa jornada haja alguma falha operacional. O que não se pode, né? E aqui é o tema do debate com a AbraRec,
é que é necessário tratar de uma forma boa, a melhor possível, esse consumidor em atrito com a empresa, né? E é essa jornada aqui que a gente atua. Então, tudo começa com o consumidor insatisfeito que busca os canais de atendimento da empresa. Ele vai no saque, ele vai na ouvidoria, hoje em dia também ele já vai nas mídias sociais, né, nas redes, passa pelo Reclame Aqui, passa pelos órgãos de proteção aos consumidores, né, o consumidor.gov, Procon, Bacen e outras agências. Quando esse consumidor não tem a sua jornada, o seu conflito resolvido nessa primeira instância, que é administrativa, o próximo passo que seguramente ele dará será ingressar com uma ação judicial. Aqui a MOL também propõe acordos. E uma terceira esfera é que desde a mudança do Código de Processo Civil, a lei da mediação, esses conflitos, né, quando não resolvidos ainda numa esfera extrajudicial, vão para a audiência de conciliação nos tribunais. Então, a MOL ela tem produtos que permeiam toda essa jornada aqui, né, desde a centralização ali dos canais administrativos, do consumidor.gov, dos PROCONs, dos Bacens e outras agências, a realização de acordo extrajudicial, e aqui também nas audiências, nas conciliações judiciais, a MOL está numa parceria muito forte com muitos tribunais de justiça, né? Quando veio a pandemia e os tribunais foram muito impactados pela ausência de tecnologia, né, da noite para o dia, eles se viram obrigados a tratar esses conflitos de forma online, a MOL disponibilizou sua plataforma para que os tribunais usassem a nossa tecnologia e não parassem as conciliações não fossem impactadas pelas medidas de isolamento social. Então, essa aqui é a jornada que a MOL oferece a empresas com muita tecnologia. Então, centralizando todos esses canais de atendimento numa única interface, né? Desde ali das reclamações de consumidores a acordos extrajudiciais e os acordos judiciais. É isso, falei aqui, passei o recado da MOL, e Andréia, agora está com você aqui, estamos todo mundo muito curioso para entender o case que venceu, que teve a menção honrosa do Prêmio Ouvidorias Abrarec, por favor. Obrigada, Melissa, obrigada, Dionísio, obrigada, Abrarec, pela oportunidade, né, de eu poder estar aqui falando um pouquinho da ouvidoria, falar um pouquinho das nossas boas práticas. Quero agradecê-los por essa oportunidade novamente, agradecer toda a minha equipe que está aqui comigo acompanhando esse podcast e faz parte, na verdade, de tudo isso que a gente faz acontecer aqui dentro da companhia, né? Eu costumo dizer que eu não sou, eu estou, né? Como gerente de relações de consumo, como ouvidora, mas nada eu sou sem a minha equipe toda aqui parceira, segurando todos os pratos no dia a dia para as áreas que a gente lidera aqui dentro da companhia, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as boas práticas que a gente atua no nosso dia a dia aqui, na nossa ouvidoria e em toda a cadeia de relações de consumo, bem como eu vou explorar um pouco mais o case que a gente teve, essa menção honrosa, onde a gente ficou muito feliz e comemorou muito aqui internamente, né? Como todos os outros que a gente já adquiriu, e é uma honra participar sempre e poder contar os nossos cases, porque o que a gente mais tem aqui é case, porque nós temos essa dinâmica, né? Essa prática de uma preocupação genuína aí com o nosso cliente. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Primeiro, acho que falando um pouco sobre a estrutura da ouvidoria, né? Só um minuto, só para eu tirar aqui da minha tela, não vou ver mais vocês, tá? Mas vocês vão me chamando se precisar aqui perguntar qualquer coisa. Aqui é só contando um pouco dos nossos canais de atendimento, né? A ouvidoria da Sky, ela já atua aqui como ouvidoria desde 2015. Em 2020, nós fomos regulados, então eu estou aí à frente como ouvidores. Nós temos todos os canais de atendimento, seja 0800, site, tá? Atendemos tudo em 10 dias. Aqui embaixo um pouco os nossos stakeholders, né, que além dos nossos clientes, a gente tem também a Anatel, Senacom, os Procons, tá? Um pouquinho da nossa governança, né, dos comitês que a gente gera aqui dentro, dos dashs que a gente gera de controle e toda a cadeia de melhoria contínua que a gente atua, tá bom? Pode passar, por favor.
Contando um pouquinho sobre o case, tá? E mais para frente eu vou explorando toda a nossa governança em cima disso aqui, né? O case, especificamente, ele era um pedido de cancelamento de um cliente que já estava com a Sky há 10 anos, tá? E a gente analisou, constatou toda essa inconsistência do que a gente tinha dentro ali do cancelamento com o atendente, tá? Remitiu o pedido. A solução, né? Aqui a gente tem o motivo, a análise, a solução. A gente não se limitou só a explicar diretamente o pedido dele, mas sim atuamos numa empatia, né? Numa preocupação genuína com o consumidor muito grande. E é como a gente tem aqui dentro da Sky como pilar principal para tratar qualquer assunto dentro de todo o nosso canal de ouvidoria, tá? Acho que pode passar. Bom, aqui, gente, quando a gente pegou o caso do consumidor, né, o nosso maior desafio primeiro, né, foi ela contando para nós o quanto ela se simpatiza com a marca, tá? Ela já está na Sky há 10 anos e com todo o problema que o Brasil enfrenta, né, esse desafio econômico, todas as pessoas, né, a maioria do brasileiro está, infelizmente, nessa situação, ela já entrou na ligação contando para nós isso, né? O quanto ela admira a marca, o quanto nesses 10 anos a Sky está dentro da casa dela, né? Porque a gente é uma empresa de entretenimento, né? Uma empresa que leva conteúdo e diversão para os nossos clientes, né? E ela exatamente trouxe para nós o quê? Que ela estava sem emprego, né? Foi desligada durante o momento todo do que houve com o mercado financeiro, né? E que ela gostaria muito de continuar na Sky, ela até se emocionou, a gente pôde ouvir a ligação, né? Mas que, por esse motivo, ela não tinha mais como continuar. Aonde a gente atuou aí muito grande, né, gente, nessa empatia, nessa cordialidade com o cliente, né? O se colocar no lugar do cliente, que é a forma como a gente fala para os nossos operadores, como nós atuamos aqui como linha de frente, né? Dizer para ela assim, mas o que eu posso fazer para que você continue na Sky? Né? Esse era o nosso maior desafio, né? Acolher a cliente, porque não era uma ligação simplesmente assim, quero cancelar por motivo financeiro. Ela tinha uma história conosco, e essa história era uma história que foi escrita de uma forma tão positiva que a gente não quer desconstruir isso. Então, nós ficamos na ligação muito tempo, tentando dar alguns argumentos e formas, né, melhores do que ela tinha, para que ela pudesse continuar conosco, mas, mais do que isso, podendo acolher e conversar com ela sobre o momento que todo o país estava vivendo, né? E o quanto ela era importante para nós. E foi muito interessante que nessa gravação ela falava, né? Ela disse várias vezes que ela podia estar, neste momento, saindo, porque ela realmente não tinha condições, mas que, quando ela arrumasse o emprego, gente, ia ser a primeira coisa que ela faria, que era voltar a ter um plano com a Sky. O que deixou a gente muito envolvido nessa ligação toda, né? Obviamente, foi triste para a gente não ter a consumidora conosco, mas o que nos envolveu e nos deixou muito mais envolvidos, eu digo assim, é porque a gente via o quanto ela estava emocionada de ter que sair da empresa e o quanto nós estávamos também preocupados em perder uma pessoa com 10 anos de empresa, 10 anos de união aqui com a Sky nisso. Então, eu acho que aqui o principal ponto que nós trabalhamos na área, né, e que a gente deixa como uma marca muito forte, nossa, principalmente dentro de ouvidoria, que é o primeiro canal de instância, né, de segunda instância que a gente recebe qualquer caso, é poder acolher o consumidor verdadeiramente, né? É se colocar no lugar do cliente,
e poder viver a tua história, não que aquela história do que eu vivo seja o melhor para ele também, mas é a gente conseguir entender isso e trazer uma melhor solução. O case ele foi exatamente sobre isso. Agora eu quero contar um pouco, dividir um pouco com vocês, como que no nosso dia a dia a gente trabalha isso aqui internamente. Como que a gente consegue girar toda essa cadeia de melhoria contínua para que a gente trate sempre um melhor processo, mas focado numa melhor solução para o cliente, olhando a jornada toda dele. Porque quando ele chega para mim na ouvidoria, tá? Tem situações que ele pode vir direto? Sim, existe. Mas existem muitas situações em que ele pode já ter passado por outro canal. E esse é um ponto de atenção muito grande para a nossa área. Porque quando ele vem para a nossa ouvidoria, ele já passou por algum canal, a gente tem um alarme ainda maior de acolher, cuidar, entender genuinamente qual é a situação do cliente, ter empatia, cordialidade, né? um sorriso na voz, porque é isso que o cliente dentro de uma área de ouvidoria, ele espera. Ele já chega um pouco atritado, não como essa cliente que chegou de verdade triste porque teria que cancelar por uma situação financeira, mas a gente olha pelas demais situações que a gente tem aqui dentro. Então, nós temos alguns pilares aqui dentro da ouvidoria que são importantes para nós. Ética, pessoas, excelência e atualização. São pilares essenciais. A gente não consegue construir uma história ou uma relação de transparência com o nosso consumidor se nós não tivermos esses 4 pilares como base, tá? O que é importante quando a gente olha dentro desses pilares, como que nós vamos trabalhar isso aqui dentro? Óbvio, a redução das reclamações, atuação focada na jornada do cliente. É muito importante a gente ter o melhor processo, a melhor atuação para que a gente reduza a reclamação, entenda a jornada toda dele, fortaleça o relacionamento com ele, é a relação da confiança que eu acabei de falar, uma postura analítica nas reclamações, mapeamento de uma melhoria, tá? E mensurar e acompanhar essa efetividade. Então, eu costumo dizer hoje, em todos os painéis ou reuniões que eu participo, que não adianta a gente falar assim, eu vou atuar no CX, na melhor jornada do cliente, mas você conhece o seu cliente? Você verdadeiramente sabe o que o teu cliente precisa? Por que ele está procurando os canais de segunda e terceira instância? Aqui dentro da Sky a gente verdadeiramente conhece, porque eu não atuo sozinha nisso. Eu tenho uma cadeia inteira aqui dentro da companhia me dando todo esse auxílio. Então, eu tenho uma relação grande na jornada da entrada do cliente, já no saque, numa retenção, no back-office, ou até mesmo na área de produto, marketing, que gera toda criam as ofertas para o cliente. Então, a gente atua nessa cadeia inteira para entender o que eu posso fazer de melhor para o cliente, para que eu não ofenda ou eu possa manter ele aqui na companhia conosco. Pode passar, por favor. Aqui um pouquinho dos objetivos da ouvidoria, tá? Obviamente, a gente tem uma forma muito personalizada de atendimento. O ouvir e entender corretamente foi um pouquinho do que eu falei, genuinamente entender a dor do cliente, né? Ter uma voz feliz para entender isso, tá? É muito bom um cliente que liga para nós extremamente atritado, bravo, e que eu acolha ele de uma outra forma, né? Com um sorriso na voz, e que ele abaixe a guarda e fale, deixa eu ouvir a Sky, deixa eu tratar o que eu estou precisando de fato, porque eu já reclamei e ninguém me ouve. Então, você acaba quebrando alguns parâmetros muito importantes numa ligação como essa. Então, este é um dos objetivos principais aqui dentro da nossa ouvidoria, com todo o atendimento que a gente possui de parceiro aqui conosco. Não dá para a gente só atender o cliente, o motivo, e não entender, não ter uma análise inteira da causa raiz da reclamação. Por que o cliente, afinal, reclama na Sky?
né? Qual que é o meu olhar em cima disso tudo para que eu possa, exatamente o que eu acabei de falar, voltar com as áreas da empresa e subir o tema e mostrar, olha aqui o quanto a gente está impactando esse cliente aqui dentro, tá? Após isso vem toda a solução, porque eu costumo dizer que o melhor processo é o que resolve uma situação com qualquer cliente. Se a empresa tem o melhor processo, tem um ótimo atendimento, entende o seu cliente desde a jornada, não tem como não solucionar isso na ponta, tá? E, obviamente, satisfazer e fidelizar, reverter a experiência negativa, ter um indicador bom de satisfação que demonstre isso. Aqui na nossa ouvidoria a gente aplica o CSAT, o cliente nos dá uma nota tanto para a empresa como para o operador, após ser atendido dentro da ouvidoria. São indicadores importantes para a gente, que faz a gente entender pela pesquisa se nós estamos indo no caminho certo ou não, tá? Um pouquinho sobre a nossa governança, tá? Tudo isso que eu falei não funciona se eu não tiver toda uma governança aqui por trás, né? Se eu não tiver um posicionamento de subir isso para os canais de primeiro nível, como eu falei, voltando, se eu não tiver uma autonomia na ponta, se eu não mostrar minha confiança, se eu não criar essa relação toda de transparência. Nós criamos um comitê, que eu vou falar um pouquinho aqui, para atuar diretamente com esse cliente na ponta. Obviamente, esses comitês, eles são formados por todos os gerentes e diretores aqui do nosso board em todo, porque a gente tem que subir isso para o nosso presidente, mostrar os números e mostrar quais são os indicadores de confiança que têm trazido um retorno positivo para a companhia. Então, a ouvidoria, ela atua em duas frentes muito importantes aqui dentro. Uma frente onde a gente olha para toda a cadeia de valor e conta para a empresa onde a gente está acertando, onde a gente não acerta, o que a gente tem que mudar na ponta e melhorar, tá? Então, a ouvidoria, ela é esse termômetro para a gente. E a outra frente toda que é o nosso cliente, né? É verdadeiramente ter a certeza de que a gente está tratando ele corretamente. A gente sempre vai ter processo para melhorar, a gente sempre vai ter uma nota melhor para tirar, a gente sempre vai ter que trabalhar muitas frentes, mas o que nós andamos até aqui é muito importante contar o sucesso que a gente teve. E esse case, ele demonstra um pouco desse nosso trabalho. Então, eu fico feliz em poder contar para todo mundo um pouco dessa governança toda que a gente faz aqui dentro da área de diagnóstico, que atua diretamente nessa frente com a área de ouvidoria e todas as áreas aqui dentro da Sky. O que é o Orhun para nós, tá? O Orhun, ele nasceu há 2 anos, 2, 3 anos mais ou menos. A gente, neste fórum, atua com todos os indicadores e reclamações e causa raiz da ouvidoria, Anatel e JEC, que está sobre a minha gestão também. Neste fórum, a gente tem mais de 30 áreas envolvidas da companhia, onde nós atuamos no ano todo, todos os meses, na semana, em cada processo que, na escuta ativa com que o cliente nos abriu a reclamação, com a gravação, a gente possa entender qual foi a jornada dele antes de chegar aqui. Quando ele chega para mim na ouvidoria, eu tenho que ter todos os processos, todas as alçadas para resolver e acabar e mitigar a reclamação dele ali. Mas não pode parar aí. Eu tenho que voltar nessa cadeia toda e entender, mas por que isso aconteceu? Então, os eixos principais desse War Room é mobilizar, mitigar, realizar e trocar. Então, eu mobilizo a cadeia toda em prol do nosso cliente, porque não tem nada mais importante para a gente hoje a não ser o nosso cliente. É ele que move a nossa companhia, certo? Mitigar mitigar os impactos e causas, né, dos clientes e número de reclamações que eu tenho dentro de ADC, ter a melhoria contínua desse processo e trocar experiência entre áreas, como eu falei. O nosso maior propósito aqui é analisar e entender a causa raiz e dar consciência disso para todos, tá?
Acho que aqui era isso. Não sei se eu consegui passar um pouquinho, não sei como eu volto para cá, deixa eu ver, voltei. Eu vou deixar à vontade aí para todas as pessoas fazerem perguntas para mim, mas acho que o principal ponto é dividir que se a gente não tem uma governança e uma preocupação genuína com o cliente desde a sua jornada toda, né, eu não posso aceitar, eu costumo falar muito isso para minha equipe, né? Não é porque ele chegou na ouvidoria que eu só vou ter um processo para tratar aqui dentro, com alçada, vou resolver, não vou mais me preocupar com isso. Eu preciso entender toda a causa disso antes. Então, o que eu faço para mitigar e não deixar ele chegar mais aqui na ouvidoria? Esse é o nosso ponto principal, acolhendo o cliente desde o início. Então, o nosso case falava muito sobre isso, sobre essa empatia, esse acolhimento, essa preocupação com a cliente para que ela não nos deixasse, mesmo com toda a situação financeira que aconteceu. E esta é a forma toda da cadeia como a gente enxerga e trabalha no detalhe isso aqui dentro da Sky. Muito bom, Andréia. Ficou Obrigada. bastante claro aqui. Eu acho que muitas perguntas, questionamentos aqui. Eu já tenho uma. Eu vou puxar aqui, porque o pessoal costuma ser muito tímido, assim, mas eu fiquei bastante impressionada aqui com a organização toda, né? E aí, quando você mostra ali os pilares da ética, pessoas, excelência e atualização, colocando isso em mais de 30 áreas e canais aí como Anatel, Ouvidoria e JEC, que eu acredito que é um volume muito grande, como você conseguir fazer isso, né? Como levar esse caso que você trouxe aqui dessa senhora, que é um caso muito bonito, mas tratar isso em grande escala, né? Eu queria ouvir um pouquinho isso, desse desafio que é personalizar, pegar esses pilares, multiplicar por 30 áreas, por mais de 3 canais, no volume muito grande, quais são os desafios e como que vocês lidam no dia a dia, assim, quais são as ferramentas, quais são os processos, como que vocês conseguem manter essa excelência em altos volumes? Vou explicar. Primeiro, o maior desafio, gente, é convencer as áreas, né? Tirando as nossas áreas de atendimento, né? Mas eu digo outras áreas como fraude, marketing, campo, faturamento, de que ela faz parte do negócio do cliente, né? Ela não está ali só para pensar no processo de faturar, mas ela está ali também para participar do problema que o faturamento gerou. Então, nosso maior desafio foi o início todo dessas reuniões, desses comitês, que ele acontece mensalmente, tá? Nós tivemos que fazer o quê? Como que a gente atua, né? Eu tenho uma equipe que faz um diagnóstico mensal, tá? Com uma amostra válida, com 5% de share de erro, tá? Após realizado todas essas amostras, isso semanalmente, a gente vai separando por motivo ofensor a área responsável por aquilo, tá? Por quê? Vou dar um exemplo. O cliente reclama de cobrança, tá? Mas quando eu entro no detalhe, a cobrança que ele está reclamando é da conta. Qual foi a falha que nós tivemos aqui? É um processo da área de faturamento. Opa, esse caso aqui é para faturamento. Então, a gente vai jogando os casos para as áreas. A gente pega esse pacotinho por área, tá? E começam as nossas reuniões com as áreas, obviamente antes do comitê. Só que para essas áreas se moverem, se mobilizarem, nós damos meta para a área, tá? Qual é a redução do share que ela tem que ter de responsabilidade em cima dos entrantes nos canais? Óbvio, porque se ela não tiver uma meta, ela não vai se preocupar em trabalhar num processo, porque muitos processos, por exemplo, eles podem ser uma regra de negócio. É algo que a gente tem que tomar uma decisão aqui dentro, da forma como eu vou alterar e atuar naquilo. Então, após esse trabalho todo, a gente coloca, inclusive, a área para ouvir ligação. Vamos ouvir uma ligação aqui da reclamação desse cliente para você entender a sua participação na responsabilidade disso aqui. Aí, esses fóruns acontecem, tá? Eu tenho uma equipe que atua diretamente nisso, sempre com a ouvidoria envolvida, com a equipe de JEC envolvida, a Anatel envolvida, daquilo ali vira todo o plano de ação que nos comitês a gente mostra o volume, o share, a ação e o processo que nós atuamos e alteramos, e mais ainda, quando eu altero qualquer processo, não necessariamente quer dizer que eu fui assertiva, certo?
Então, a gente acompanha a evolução daquele processo para entender que aquilo trouxe realmente um resultado positivo para nós. Se não, vira e vamos atuar em outra frente. Então, eu tenho orgulho de contar deste fórum, porque ele funciona muito aqui, ele é bem disciplinar, a gente tem uma voz muito ativa com a companhia, desde que a gente criou isso aqui dentro. Então, as pessoas, elas verdadeiramente atuam à frente dos processos e se preocupam aí com o cliente. Maravilha, muito bom, muito bom. Obrigada pela tua explicação. Vamos ver se tem perguntas. Dionísio, você tem alguma aqui também para trazer? Sim. Eu quero aproveitar, fazer ouvir a opinião da Andréia, aproveitar que ela está conosco, que tem bastante experiência. Eu entendo que quem trabalha no mercado de telecom trabalha em qualquer outro setor. Então, porque é muito amplo, ele é muito complexo. E o que eu percebo? A gente acompanha uma mudança, né? Não sei, a Andréa, talvez ela tenha uma visão bem mais eficiente do que a minha, porque a gente percebe que no mercado hoje só se fala de inteligência artificial. Inteligência artificial, tecnologia, está certo, isso vai continuar, é um processo natural. Mas eu estou vendo que nas falas da Andréa, todo momento eu vejo pessoas. Então, a gente tem muita tecnologia, sim, cada vez mais a gente se aperfeiçoa nas tecnologias, novos mecanismos, mas, ao mesmo tempo, as pessoas continuam ali dando o seu sorriso, seja pelo telefone, seja pelo chat. Existe uma forma de se comunicar oculta aí. Então, e que faz toda a diferença. Eu estou falando isso porque eu vejo com muita tranquilidade a MOL trabalhando esses dois pilares, né? E isso é uma coisa rara hoje, porque você vê muito só tecnologia, inteligência artificial, pessoas falando com robôs que respondem para outros robôs. Isso é um absurdo, né? Assim, em termos de atendimento ao cliente de qualidade e de desjudicialização. Como que eu vou desjudicializar só com robô? Não, é meio complexo, a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Então, a minha questão a gente acompanha o quê? Os níveis que você colocou econômicos, você trouxe um case que, como a Melissa muito bem colocou, puxa, é um caso específico, mas como você trabalha a quantidade, né, o volume, né, que a Sky deve ter? Mas você ter prestado atenção em um cliente que reclamou porque perdeu o emprego, mas tem um histórico de 10 anos. Veja, e isso, se a gente for pensar, quantos não reclamam porque talvez não estão conseguindo pagar a conta, ou porque ficaram inadimplentes, uma série de coisas, mas vocês apuraram um detalhe. Ele também está no meio deste volume que entrou, mas ela tem 10 anos. Aí eu lhe pergunto, ela perdeu o emprego, aí você entrou na empatia, ela perdeu o emprego, e ela ligou para vocês querendo renegociar e falando que a primeira coisa que ela vai fazer assim que ela retomar as suas atividades profissionais, ela vai recontratar a Sky ou vai contratar um outro pacote. Vamos analisar o entretenimento. Será que esse entretenimento é só entretenimento? Será que uma pessoa que está fora do mercado, ela não precisa assistir o noticiário de TV? A gente fala tanto em informações, sociedade da informação. Será que ela não precisa ver um telejornal? A gente fala de fake news. Será que a gente não precisa ter disponibilidade para que ela possa ver, puxa, olha, aquele mercado está melhor, eu vou mandar meu currículo. Olha, o pessoal está empreendendo para tal lugar. Então, esse serviço, ele acaba ultrapassando somente o entretenimento. Ele acaba sendo algo muito importante para essa pessoa. Ou vamos pensar o envelhecimento da sociedade. Muitas pessoas estão em casa, senhoras idosas, que os filhos, os netos estão trabalhando, e a TV é um momento que ela tem ali de um diálogo, né? Então, o que podemos fazer para continuar com esses clientes, para continuar com essa base e para que a gente tenha aí uma sociedade também colaborativa, né? Uma forma colaborativa de contribuir com isso, com esses níveis que a gente tem de depressão, de ansiedade, que a gente tem escutado isso, é só ligar a TV, a gente vê isso. Então, eu acho que nesse aspecto todo que eu quis abordar, que me marcou na sua apresentação, eu queria perguntar para você, e aproveitando também porque a gente tem a Melissa aqui com a gente, como a gente dá esse olhar, né, tão pessoal, tão íntimo para esse consumidor, uma empresa tão grande, e também
prometendo que a gente vai olhar com carinho, com um sorriso essa situação, e ao mesmo tempo a gente está evitando que a empresa, que a marca tenha níveis de judicialização, ou se migrar para lá, você tem uma ferramenta adequada, pessoas que conhecem aquilo, que podem ajudar a empresa, né, como o caso do Amol, ajudar a empresa nesse propósito, nessa missão, que não é fácil, porque a gente sabe que envolve a sociedade como um todo. Então, eu queria que você abordasse um pouco, eu sei que é complexo o que eu perguntei, mas eu quero aproveitar a tua experiência. Mas é uma ótima pergunta, né? Porque a gente participa de muitos eventos em que tem se falado muito de inteligência artificial, né? A gente sofreu, ou melhor, não é sofreu, a gente teve uma mudança, né? De 5 anos para cá, pelo menos, muito forte, quando você pensa nessa frente para o atendimento de inteligência artificial, de RPAs, né? E é legal a gente falar disso, porque, assim, eu acredito que sempre vai ter espaço, sempre, para inteligência artificial, tá? Mas a gente nunca vai perder o contato humano, porque existem clientes que eles gostam de falar direto com a companhia, tá? É aquele cliente que ele tem um tempo, um cuidado maior para entender o que a companhia tem para oferecer, ou mesmo para fazer uma reclamação que não seja por um robô. Quando eu digo isso, aqui dentro da área de relações de consumo, a gente tem várias ferramentas de inteligência artificial, tá? O que a gente buscou? A gente buscou o seguinte: vamos incluir inteligência artificial onde eu possa aumentar ter mais velocidade para receber o processo e tratar aquilo rapidamente do que antigamente, que era manualmente, certo? Que a gente buscava tudo com muita burocracia, dificuldade em todos os canais aí de governo ou não, tá? Então, hoje, a gente tem uma velocidade grande para isso chegar para nós, né? Eu tinha casos que chegava para mim em 5 dias, hoje chega no mesmo dia, em horas, tá? Eu já ganhei muito tempo aqui, veja. Com isso, eu também coloco inteligência artificial para trazer uma transcrição direta da reclamação do cliente para mim, seja escrita ou por voz, tá? Para que eu possa atuar exatamente na dor do que ele está dizendo ali, que são parecidas. Então, a gente consegue captar nisso hoje cliente que está reclamando do mesmo assunto, né? Cliente que está cancelando pelo mesmo assunto, fala, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, tem algo errado aqui. Aí, é por isso que a equipe humana ela é menor, mas ela não deixa de existir. Por quê? Porque essa equipe ela precisa ouvir uma ligação, ela precisa entender de verdade o que o cliente está falando. Uma coisa que eu deixo aqui para todo mundo, tá? Hoje, quando as pessoas falam assim, porque põe inteligência artificial, porque é mais rápido para o seu cliente. Gente, eu super concordo com isso, tá? Mas, para você verdadeiramente conhecer o teu cliente, você precisa fazer um laboratório disso e ouvir o que ele está te dizendo. Seja por quais ferramentas você tenha. Se você não fizer isso, você de verdade não sabe o motivo pelo qual o seu cliente já está te acionando no saque, ou mesmo na URA. Veja, hoje uma URA ela tem várias informações, né? Um CRM com várias informações para você atuar. Então, aqui na Sky, para a gente conseguir pegar isso, a gente tem que ter uma atuação 360. Eu não posso querer andar sozinha com a minha área, sem entender o que está acontecendo em todas as outras. Eu nem consigo andar sozinha, né? Não sou eu só que vou querer receber a reclamação aqui como ouvidor e sair espalhando. Não, porque isso não resolve a situação final do consumidor e nem da companhia. Eu preciso me preocupar, no mínimo me pôr no lugar do consumidor. Por que eu não tenho o melhor processo para atender ele lá no saque? Seja diretamente digital, na URA, num bot ou no meu atendimento humano, para que isso eu melhore também na ponta para cá, não é verdade? Então, hoje, Dionísio, para mim, a gente precisa olhar todas essas vertentes. A empresa tem muita informação para trabalhar, muita, né? Não tem roda para inventar, né? É pegar as informações que tem e trabalhar de verdade, não tem como dar errado. Assim, trabalhar a informação que você tem, né?
impactar as áreas do que aquilo está piorando a vida do meu consumidor e mudar processo, não tem como não dar certo, muda, reduz reclamação, reduz custo para a companhia e aumenta a satisfação do consumidor. Muito bom, André. E você colocou um ponto aqui também fenomenal, que é o que a gente faz e acredita, né? Aqui na MOL, que é substituir o trabalho humano onde não há necessidade de um humano, né? Então, você deu o exemplo ali, né? Capturar a informação. Aquilo pode ser substituído por robô, que é o que a gente, né? Ali você não precisa realmente de um humano que entra no portal, pega a reclamação, procura, cadastra. Na verdade, deixa ali a equipe mais focada mesmo no atendimento, no ponto, né, onde tem esse relacionamento com o cliente. Ali precisa de humanos, né? Então deixa o tempo ali da equipe focada nesse atendimento e substitua todas as outras atividades que não tem ponto focal com o cliente de relacionamento, que ali tanto faz se é um robô ou um humano fazendo, né? Onde precisa ser humano, que seja humano, né? Exatamente. E aí... O humano, eu vou dar um exemplo disso de humano, ó. Nós temos um bot dentro da nossa ouvidoria no site, tá? Por que nós desenvolvemos esse bot? Porque a gente identificou que existem assuntos que são muito comuns e rápidos para ser resolvido, que não precisa de uma interação humana, é uma estratégia isso. Então, a gente já chegou num nível aqui de que eu tenho inteligência artificial onde eu preciso, mas eu tenho a estratégia com a interação humana que não vai deixar de existir. Ela é importante para a companhia, ela é importante para o nosso consumidor que quer ser acolhido, que quer falar, que não quer só navegar. Então, ele tem que ter hoje essa decisão e a gente tem que ter os 2 melhores processos na ponta para que ele faça a escolha dele. E tem dado certo, tem funcionado. Aqui no chat, o Júnior de Paula resumiu bem. Ele está escrevendo que é deixar o humano mais estratégico. Isso aí. E aí tem uma pergunta aqui também, Andréia, por favor, se você puder responder aqui o nosso chat. Qual a relevância da ouvidoria Sky na desjudicialização brasileira? Adoro falar disso. É um tema que eu amo, eu acho que eu posso ficar até amanhã falando sobre desjudicialização. A gente tem um pouquinho mais de tempo, vamos lá. Estamos curiosos. Quando eu cheguei na Sky, eu cheguei com esse desafio, inclusive, de reduzir todo o volume de processo e ações consumeristas que a gente tinha aqui dentro do GEC, né? E nesses anos, né, nesses 6 anos, a gente reduziu mais de 50% de reclamação dentro do canal. Tem muita estratégia, tem muita inteligência artificial, muito processo desenhado aqui. Como que a ouvidoria é importante nisso? Muito importante, porque exatamente todo o início da cadeia que eu contei aqui, que é a atuação que a gente tem, tá? Ela decorre nesses fatores todos, nessa governança toda, para que ela não venha para o JEC, né? Eu quero resolver a situação do cliente ali, definitivamente, para que, inclusive, ele não me abra novamente outra reclamação, ou que ele, não satisfeito com uma ouvidoria não bem tratada, resolvida, ele vá para um JEC. A gente aqui tem um foco muito grande nisso, como na Anatel e no consumidor.gov também. Então, é por isso que a ouvidoria, para mim, ela está aqui, ó, tem que blindar o cliente, ela tem que ser a voz ativa de contar tudo que não está dando certo, para que as outras áreas não recebam isso. É por isso que a gente trabalha numa cadeia 360. E olha, para a ouvidoria, para as reclamações de Anatel, GEC, Gov, elas estão... A gente faz a gente está ligado aqui em todos os canais para poder contar isso para a empresa. Então, a ouvidoria tem um papel importantíssimo aqui nessa atuação direta com o consumidor. Viu? Você sabe, Andréia, Melissa, uma coisa que é importante, eu acho que esse é o diferencial da Abrarec, diante de, às vezes, de alguns fóruns que a gente vê, porque a gente vai em alguns pontos que ninguém vai. Eu acho assim, essa apresentação, no caso, uma coisa que eu acho fantástica, é que eu vi que nós chegamos, que é, e para pessoas que estão hoje novas, que chegaram no mercado recentemente de Customer Experience, que não tem uma grande experiência, né? O que a gente, que estão adquirindo conhecimento ainda, que é uma parceria, vamos pegar aqui no caso a MOL, é uma tecnologia que vai te dar insumos para você, e com agilidade. Quer dizer,
ela te dá matéria-prima para você, então, com o humano, trabalhar essa matéria-prima, importantíssima. E ela te dá agilidade, que você colocou. Não dá para ficar esperando, como antigamente, que você comentou, tinha que ir, burocracia, o analista perdia dias ali olhando, pedindo informações, às vezes o mesmo cliente entrava em 3, 4 canais, e hoje, com a tecnologia, com esse insumo que é colocado ali com rapidez, você consegue deixar esse analista ali disponível para poder cuidar desse cliente. Cuidar, acho que a palavra cuidado é importante, né? E eu acho que a MOL é uma parceira em tentar ajudar nesse cuidado do cliente, né? E não no atendimento, acho que vocês cuidam, né? Então, isso que eu acho importante. Exatamente, concordo. Legal, vamos ver se tem mais perguntas aqui no chat, o pessoal tá tímido. E a gente está chegando no nosso horário também, pessoal. Se tiverem perguntas aí, se apressem, por favor. Se quiserem mandar as perguntas depois direto, acho que a gente consegue responder também, né? Quem Legal. tiver mais perguntas. André, e vocês estão se preparando também para o prêmio desse ano? Com certeza. Não ficaremos de fora de jeito nenhum. E que nós temos o apoio, inclusive, do Tribunal de São Paulo. Uma vez já entrou, a gente vai entrar sempre para ganhar. A equipe sabe que case não nos faltam para contar, viu? Inclusive, deixa eu até adiantar aqui para vocês, fazer aqui um spoiler, mas a Abrarec, a partir agora do segundo semestre, vai dar um foco especial na desjudicialização, acreditando que um bom atendimento e boas ferramentas de atendimento, né? Então, ferramentas como a MOL e outras, que a gente tem em outras fases também, né? Que trabalham com outras ciências de dados, a gente acredita que são grandes parceiros na desjudicialização do Brasil nas relações de consumo. Então, é um foco que a gente vai ter muito forte agora até dezembro, né, pela Abrarec. E um fórum importante, né? Fórum importante. O Enedino colocou aqui no chat, empresas como a MOL são fundamentais para a desjudicialização. Legal, Enedino, obrigado pela frase. Quem sabe a gente não tem um case aí, né, de desjudicialização da Sky usando a MOL para apresentar para a Abrarec. A gente faz um triângulo aqui, um triângulo amoroso, um triângulo para a gente cuidando bem. É importante, né? Porque esse tema de desjudicialização, né? A gente tem que atingir um nível, né? Que a gente olhe para isso pensando muito na situação do porquê o consumidor ainda busca uma desjudicialização, né? Quais são as práticas que cada companhia tem dentro da tua governança, né? Tem muita coisa para a gente contar aqui, porque todas as empresas têm muito dado e número para trabalhar. Existem perfis de clientes diferentes também. Aquele cliente que está indo para um JEC que ele nem entende por que ele está indo, tá? E aquele que já está indo sabendo por que está indo, né? Por um dano moral que não necessariamente ele tem a razão ou não sempre. Então, as empresas elas precisam tratar esse tema como um foco muito importante do que é devido e não devido, porque ao longo dos anos virou um vício, né? De dano moral para as companhias. Agora, as companhias trabalham no melhor processo para que ela possa realmente levantar a bandeirinha dela e dizer, olha, eu tenho razão nesse caso. Né? E esse é um ponto muito difícil, né, Andréia? É muito difícil conseguir separar o joio do trigo ali, né? O que é devido, o que não é devido, né? Quando se defender, quando não, quando fazer acordo, quando não fazer acordo. E isso tudo também já existe tecnologia para isso, né? Tem muita coisa aí à disposição. Aqui tem o André, que ele quer ser ouvidor. Quais passos ele deve seguir? Você tem aí uma recomendação para o André? Para a Andréia, desculpa. Estou aqui com a cabeça na Itália, né, onde a Andréia eu estava no Bacó, agora para a Itália. Andréia, quero ser ouvidor. Quais passos devo seguir? Não sei de quem que é a pergunta, mas... O primeiro grande passo é você genuinamente gostar de tratar cliente, né, gente? É você cuidar de verdade do teu consumidor, não importa a empresa que você esteja, né? Faz 25 anos, esse ano que eu trabalho com atendimento ao cliente. É uma jornada até aqui, né? Eu
O pessoal daqui da Sky brinca comigo, falando, não é possível que você adora ir visitar um Procon, adora ir lá no consumidor.gov com o pessoal da Senacom, bater papo, e fala, gente, eu amo. E quem trabalha comigo gosta verdadeiramente de fazer o que está fazendo, porque se não tiver amor por isso, né, por esse cuidado que a gente tem com o consumidor, né, cuidar de pessoas, cuidar do cliente, a gente não tá sentado no lugar certo, né? Então, você tem que gostar de tratar, não é tratar problema, né? É dar solução, porque a solução é a consequência de qualquer coisa que tenha vindo para cá. Então, acho que esse é o caminho, né? André, e qual foi o teu caminho? Como que você chegou aí onde você está hoje? Como que você começou? Eu comecei como operadora, né, de saque. Eu fui operadora de saque, depois eu fui supervisora, aí passei para coordenadora aí de qualidade, processos, que me deu uma boa base, né? Processos e qualidade te dá uma boa base para atuar em outras frentes, né? Passei por todos os canais de atendimento de saque e back-office, cliente PME, GE e pessoa física, né? E aí eu fui para a Anatel. Acho que quando eu comecei a Anatel é que eu virei relações de consumo aí ao longo desses 9 anos que eu estou à frente disso. Então, eu agarrei algumas oportunidades também. Então, acho que a gente precisa estar nisso, né? Eu estava falando disso num podcast que eu gravei ontem. Aproveite as oportunidades que vêm, né? Quando um meu chefe que eu tive aí no passado falou, eu quero que você vá para Brasília. Eu falei, e para Brasília? Fazer o quê em Brasília? Eu quero que você vá lá na Anatel, não conhecia ninguém. Então, eu fiz daquele limão uma limonada. Eu falei, eu vou conhecer todo mundo agora, vou fazer esse relacionamento. Foi aí que começou. E eu estou aqui, até hoje, aí, atuando nessa frente, né? Parabéns. Dionísio, desde quando existe no Brasil o cargo de ouvidor? Então, esse é interessante, porque alguns dizem que foi um modelo, uma mistura de uma figura que existia na Idade Média, que foi criada lá na Inglaterra, e que ele ficava responsável por olhar alguns feudos para o rei. E outros dizem que esse modelo foi importado lá para a Escandinávia, onde foi o Ombudsman, né, que se transformou no Ombudsman, que aí é um modelo mais recente, né, de 2 séculos apenas. E tem uma terceira fonte que falam, que é o Defensor del Pueblo, que é é como se fosse um defensor público. Como nós temos a Defensoria Pública no Brasil, nós temos um Defensor del Pueblo lá na Espanha. E esse modelo, aí é curioso, porque esse foi o mais próximo, que foi importado pela Mafre. E então ela criou uma figura que era esse defensor, uma pessoa que estava dentro da empresa, mas que não ia defender os interesses da empresa, ia defender os interesses da sociedade dentro da empresa. Então era algo diferente. Agora, oficialmente, a figura, juntando todos esses dados históricos, oficialmente, o primeiro ombudsman ou o primeiro ouvidor nos jornais impressos do Brasil, foi pela imprensa, aonde inclusive o ouvidor tem, não sei se ainda está assim, estou desatualizado, mas no passado ele tinha, depois que ele deixava o cargo de ouvidor, ele ainda tinha estabilidade de 2 anos. Isso por quê? Porque era para ele realmente fazer a defesa do seu cliente, né? E isso às vezes ele incomodava internamente. Então, ele, depois que deixava o cargo, ele tinha ainda uma estabilidade de 2 anos. Então, é um pouco esse o histórico. Muito legal. A Beatriz Arruda aqui no chat parabeniza a Abrahrec por engajar essas campanhas, a Sky por compartilhar a boa prática. E muito obrigada, André. Pessoal, se perguntas vierem, mande para a gente, que a gente também manda para a Andrea depois. E muito obrigada e parabéns pelo case. Eu fico à disposição. Obrigada pela oportunidade de poder falar aqui em nome da Sky, contar um pouquinho das nossas boas práticas. Se quem quiser falar comigo, eu estou em todas as redes sociais. Andréa Rezende no LinkedIn, Andréa D. Rezende no Twitter.
Andréa Rezende no Instagram e no Facebook, então fiquem à vontade aí para me chamar, que eu tenho prazer em dividir meu conhecimento, que é isso que é legal, né? A gente poder dividir o que a gente aprendeu, o que a gente sabe até aqui com outras pessoas que querem se engajar nessa frente, querem aprender. Então, eu fico aqui à disposição de todo mundo que participar e assistir essa live aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Obrigada por compartilhar, generosidade em compartilhar, obrigada pelas lições, pelos ensinamentos. Chegamos no horário, pessoal, uma pena. Aí. Grande abraço a todos. Obrigada, beijo, gente. Obrigado, Tchau, tchau. Melissa. Obrigado, André. Tchau.